Muito bom dia. Hoje é domingo. Domingo nós falamos de Jesus como centro da nossa fé. Vamos iniciar então tentando imaginar aquela cena dos discípulos no barco na tempestade. Então, aquela cena acontece à noite. O vento ali começou a soprar mais forte. O barco era pequeno e começa a balançar para um lado e para o outro. A água começa a entrar ali no barco. O medo cresce. E alguns daqueles discípulos, alguns daqueles homens, eram pescadores e pescadores experientes. Eles conheciam o mar. Mas naquela noite, o controle escapou das mãos deles. E no meio de tudo isso, Jesus Cristo, ele estava dormindo. Pois é, essa cena, ela está lá em Marcos 4, no Evangelho de Marcos, capítulo 4. E talvez essa cena descreva exatamente como alguns de nós, ou todos nós, estamos nos sentindo. E o problema aqui não é só a tempestade. O problema é que parece que Jesus Cristo está dormindo. Parece que ele não nos ouve. Pois é. Então vamos tentar falar sobre isso. Marcos capítulo 4, versículo 38. Mestre, não te importa que morramos? Essa pergunta está em Marcos capítulo 4, versículo 38. E é uma pergunta profunda. Não te importas? Talvez a gente nunca tenha falado isso em voz alta, mas talvez a gente já tenha sentido. E nós temos que perceber que a tempestade, ela não significa ausência. Os discípulos, eles estavam com Jesus no barco. Mesmo assim, enfrentaram a tempestade. Isto já nos ensina algo muito importante. Estar com Jesus não significa ausência de dificuldades. A fé não elimina o vento. Ela muda a maneira como nós atravessamos o vento. Jesus, ele dormia. E o silêncio de Deus é um dos maiores testes da nossa fé. Quando Deus age ali rápido, nós confiamos com facilidade. Mas quando Deus parece em silêncio, quando Jesus dorme, a ansiedade cresce. Mas o sono de Jesus ali não era descuido, era soberania. Ele não estava assustado porque ele já sabia o resultado. Muitas vezes a pergunta ela revela o nosso coração. A pergunta foi: não te importas? Essa pergunta ela não é apenas sobre o mar. Essa pergunta é sobre confiança. Quantas vezes no meio da luta a gente questiona o cuidado de Deus? Mas a cruz já respondeu essa pergunta. Ele se importa. E ele se importa profundamente com cada um de nós. Outra coisa que a gente precisa saber é que Jesus ele se levanta sempre no momento certo. O texto lá diz também que Jesus se levantou. Jesus se levantou e disse ao vento: silêncio, aquiete-se. E o mar obedeceu. O detalhe é que ele não se levantou no primeiro vento. Ele se levantou no momento exato. Porque Deus, ele nunca perde o controle do tempo de sua intervenção. Nós é que não conseguimos esperar
a ansiedade toma conta do nosso coração. Mas Deus, Ele nunca perde o momento da intervenção. Depois que tudo ali se acalmou, os discípulos se perguntaram: quem é este? E a tempestade, ela revelou algo muito maior sobre Jesus. Às vezes, o vento, ele revela quem está realmente no barco conosco. Quando a tempestade que nós atravessamos é forte na vida, é nesse momento exato que nós vamos saber quem está no barco conosco. Vamos então refletir. Qual é a tempestade que a gente tem enfrentado? A gente tem medido o cuidado de Deus pelo silêncio dele? Será que nós acreditamos que Jesus ainda está no barco conosco? Talvez ele esteja em silêncio, mas com certeza ele continua presente. Agora vamos conversar com Jesus, né? Não como quem acusa, mas como quem confia e confia de verdade. Vamos falar com Jesus. Jesus, às vezes a tempestade assusta. Às vezes eu olho ali para as ondas e eu sinto medo. E eu confesso que há muitos momentos em que parece que o Senhor só está em silêncio. Mas hoje, ao ler essa palavra, eu lembro: o Senhor está ao meu lado no barco. Mesmo quando eu não vejo o movimento, o Senhor continua no controle. Por isso, meu Pai, eu te peço, acalma minha mente antes de acalmar o mar. Fortalece a minha fé antes de mudar as circunstâncias. Porque eu escolho confiar. Mesmo quando o vento soprar forte, eu escolho confiar. Porque eu sei que o Senhor se importa. O Senhor se importa comigo, o Senhor se importa com todos que me ouvem nesse momento. Amém. Se hoje o mar está agitado, se há tempestade na sua vida, lembre-se e tenha certeza: Jesus Cristo continua ao seu lado, ao meu lado, ao nosso lado, no barco no meio da tempestade. Tenha um domingo abençoado. E se Deus permitir, eu te espero aqui amanhã para nós começarmos uma nova semana com a Bíblia sem complicação. Aprendendo a caminhar com fé no nosso dia a dia. Nos vemos amanhã. Um forte abraço. Fiquem com Deus.